Recentemente tivemos o anúncio de que a HBO irá fazer mais um spin-off de Game of Thrones, abordando o livro do Cavaleiro dos Sete Reinos, que conta a história de Dunk, um nobre cavaleiro, e Egg, seu fiel escudeiro. Esse livro aqui possui 3 contos e a cada nova temporada teremos um desses contos sendo adaptados. Mas hoje estou aqui para falar sobre 5 histórias que eu gostaria de verem serem adaptadas pela HBO. Mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, pois ele está muito bacana. Eu sou o Kaique, sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Acho que essa é uma história óbvia e que todos queremos ver sendo contada. A conquista de Aegon seria mais ou menos o que inicia toda essa história de Martin. Eu sei que possui bastante material anterior a ela, mas ela funciona como um estopim, vamos dizer assim. E por esse motivo eu acho que é importante demais ela ser apresentada para quem não leu os livros ainda e não assistiram às séries, né? Ou pessoas que só assistiram às séries, mas não leram os livros. Além disso, seria uma ótima oportunidade para que possamos ver o Balerion e o Meraxes, já que a Vhagar nós conseguimos ver ela em House of Dragon. E para quem não conhece o básico dessa história, é dito que após recusar se casar com a filha de Argilac Durrandon das Terras Tempestades, né? O Argilac, ele era o rei das Terras Tempestades ali, ele era o rei da tempestade, né? O Aegon, ele pede que ela se case com o seu melhor amigo, Orys Baratheon. Porém, Argilac acha isso um insulto e corta as mãos do mensageiro e mandam para o Aegon numa caixinha dizendo: essas são as únicas mãos que você terá. Com isso, Aegon inicia uma guerra para conquistar Westeros. Seria interessante também para abordar mais sobre o sonho que o Viserys diz que Aegon tem. Lembra quando ele fala para Rhaenyra naquela cena do fosso que o Aegon teve um sonho com White Walkers? Então, isso seria bem legal se fosse melhor explorado e a gente saberia o que realmente aconteceu. Será que foi sonho do Aegon mesmo? Ou será que ele só queria conquistar tudo mesmo e tudo mais? Eu acho que eles podem fazer uma primeira temporada um pouco antes, né, dessa guerra começar, dessa conquista começar, para mostrar como tudo começou e o estopim dela, que é essas mãos sendo cortadas. E seria justamente nesse ponto que a primeira temporada acabaria, no momento em que o Argilac manda as mãos do mensageiro para o Aegon. Seria um cliffhanger muito bom. Algo que se linka com os White Walkers também seria a Longa Noite, muito presente nos livros e na série do Mundo de Gelo e Fogo, pois eles sempre estão comentando sobre o Azor Ahai, que foi quem derrotou os primeiros White Walkers lá no princípio e tudo mais. Acho que poderia ser uma série muito legal para mostrar a pré-história de Goth, quando não tínhamos castelos, não tínhamos lords, e sim pessoas, talvez reis que governavam ali as suas terras e tudo mais. Eu quase certeza que não tinham reis também, então eram só pessoas ali, né, deviam ter ali um líder, mas não tinham reis, não tinham castelo, não tinham nada, né. Sem contar que seria interessante para mostrar a Batalha da Aurora, em que os primeiros homens e os filhos da floresta se juntaram para tentar derrotar os Whites, que caminhavam em direção ao sul, vindo do norte. Podemos ver a ascensão de Azor Ahai junto com a sua espada luminífera, que é aquela espada que pega fogo lá, que é a espada que o Beric Dondarrion, lembra? Quem lembra do Beric Dondarrion lá? Ele acha que ele tinha luminífera, né? Que ele colocava a mão assim, aí o bagulho saía fogo e tudo mais, né? Poderíamos ver como o Azor Ahai era um dos maiores guerreiros da sua época, e isso seria bem legal. Sem contar que essa é a mesma época de Bran, o Construtor, que foi quem levantou a Muralha de Gelo. Então veríamos se era uma construção ali que foi construída na base da engenharia pura ou se realmente tem magia ali, porque é muito estranho ter uma parede de gelo gigante, né, que nunca derrete, nunca quebra e tudo mais. E por último, mas não menos importante, essa é a época em que a Patrulha da Noite é criada. Então eu consigo imaginar 3 temporadas para essa série. A primeira acaba com Azor Ahai descobrindo a luminífera, a segunda tem uma grande batalha que vira o jogo para os humanos e a terceira acaba com a construção da muralha e a criação da Patrulha da Noite. Além, claro, da coroação de Bran o Construtor como o primeiro rei do norte. Vocês lembram quando a Missandei vai falar sobre todos os títulos da Dany e ela fala a primeira de seu nome, Rainha dos Sete Reinos, dos primeiros homens e dos Roinares? Sabemos quem são os primeiros homens.
Sabemos que eles vieram ali do norte e tudo mais, mas não sabemos quem são os Rhoynares ainda. Por isso eu acho que uma série perfeita poderia ser sobre os Rhoynares e termos a Nymeria como uma protagonista, já que ela era uma das pessoas mais influentes desse povo e que tem uma história muito rica também. Mas não precisa ser uma série exatamente sobre ela chegando em Westeros e se assentando ali em Dorne. Podemos ter uma série em Essos, que é um continente que podemos explorar ainda mais nesse universo de Gelo e Fogo. Nymeria governa em Nissar, que é uma cidade que já não existe mais e ficava na junção dos rios Rhoyne e Noine. Essa cidade foi destruída pelos Valyrianos, o que obrigou alguns desses habitantes a fugirem para Dorne, que é o caso da Nymeria. Ela juntou ali uma rapaziadinha, né? No mais eram mulheres e crianças ali e foram rumo a Dorne, né? Mas vamos voltar um pouco no tempo, porque eu quero falar sobre a Segunda Guerra das Especiarias, no qual 3 senhores de dragões de Valíria se juntaram com volantes para destruírem cidades portuárias de Sahor e Mar de Verão, que eram cidades Rhoynares. E essa guerra ela é muito emblemática e terminou muito mal para os Rhoynares, pois apesar de conseguir derrotar 3 dragões com a ajuda de feiticeiros da água, os Valyrianos mandaram mais 300 dragões de reforços. Imagina isso, se a Dany com 3 dragões já fez um estrago em Essos, fez um estrago ali também em Westeros, imagina 300 dragões queimando tudo, nossa, jogando tudo por ar e tudo mais. Isso seria realmente muito louco. E depois de tudo serem destruídos e eles perderem as cidades de Sermel e Shoriane, Nymeria ajuntou os sobreviventes e colocou eles em 10.000 navios, zarpando assim para Dorne. Então a série não precisaria ser exatamente sobre ela em Dorne, que também seria uma ideia excelente para uma série, para uma temporada ou coisa do tipo, pois tem bastante conteúdo, mas sobre essa guerra das especiarias em si eu gostaria de ver muito mais. Seria muito legal também para ver Valyria em seu auge, com muitos dragões e muitas famílias influentes. Também seria da hora ver outros reinos de Essos que não existem mais, como os Rhoynares mesmo. A série poderia acabar com ela chegando em Westeros, ou poderia até continuar com 1 ou 2 temporadas depois disso para falar como ela se tornou a princesa de Dorne. E já que estamos em Essos, por que não falar sobre algo que foi tão importante para o futuro de God, que é a perdição de Valyria. Afinal de contas, é por causa dessa perdição que os Targaryens chegam a Westeros e temos todos os acontecimentos que se sucedem à série que tanto amamos e aos livros também que amamos e o Martin não quer terminar, né? Eu acho que seria legal ir abordando como os Targaryens eram só mais uma família qualquer, não eram nem a família mais influente, nem a família mais forte. Seria legal para vermos mais sobre esse povo que não são muitos em Westeros, aqui seriam maiores e com mais diversidade, muito mais diversidade, né? Porque teriam outras famílias, teriam muito mais gente. Seria interessante também abordar sobre a Daenerys, a Sonhadora, que é a Targaryen que prevê a perdição de Valyria. Acho que poderíamos ter em uma dessas temporadas ela falando sobre isso e as pessoas não acreditando, até que eles partem sim para o Westeros. Aí a trama política se seguiria até o final da série, que seria realmente o fim de Valyria. Não se sabe ao certo o que causou essa destruição, essa perdição, mas o que dizem é que foram uma intensa atividade nas 14 chamas, que era uma cadeia vulcânica que se assentam no pescoço da Península Valyriana. Dizem que o fogo era tanto que até os dragões nos céus foram consumidos pelas chamas. Fique o que aconteceu lá em Pompeia, sabe? Acho até que o Martin pode ter se inspirado na história de Pompeia para fazer essa perdição de Valyria. Mas resumindo, eu gostaria de ver mais sobre Valyria, apresentar outras famílias mais importantes que os Targaryens e, claro, muitos dragões. Não poderia ser um vídeo de spin-offs que eu gostaria muito de ver sem ter um dos que eu mais gostaria, que é a rebelião de Robert. É tão rica em história, batalhas e politicagem quanto a própria conquista de Aegon. A história da rebelião é bem rica e eu quero trazer ela em um vídeo específico aqui, com mais detalhes e com mais tempo para abordar todos os acontecimentos, desde o estopim até as consequências da guerra e pós-guerra, né? Então, se vocês querem esse vídeo, deixem um like aí e comentem para eu saber que vocês querem, né? Que vocês gostam desse tipo de conteúdo, que eu posso trazer sim. Mas, resumidamente, após o príncipe Rhaegar sequestrar a Lyanna, que estava prometida ao Robert, e eu digo com aspas, pois na série nós vimos que ela foi por vontade própria e ela se casou com o Rhaegar por vontade própria, os dois se amavam e tudo mais. Quer dizer, na verdade tem uma discussão se o Rhaegar amava ela,
mas a gente meio que dá a entender que ela amava o Rhaegar, porque tinha o Rhaegar era meio maluco das profecias, ele queria ter 3 filhos, a outra esposa dele não podia ter filhos, enfim. E também nós não sabemos como o Martin vai abordar isso nos livros, se ele vai continuar com essa ideia ou se ele vai esquecer isso e realmente o Rhaegar vai ter sequestrado a Lyanna. Após isso, o irmão dela, o Brandon Stark, vai até Porto Real confrontar o príncipe, mas é preso pelo Rei Louco Aerys II Targaryen, junto com toda a sua comitiva. Os pais desses lords presos pelo rei são chamados para julgamento e todos acabam morrendo. Então o pai e o irmão de Lyanna e Ned acabam sendo assassinados por esse rei louco. Com isso se inicia a rebelião de Robert, com ele chegando até o trono depois de derrotar o príncipe no tridente e Jaime Lannister, o regicida, matar o rei que ele jurou lealdade. Pensando em spin-off, esse é o que eu mais tenho vontade de ver, pois é algo muito rico e que tem diversos personagens que amamos e alguns que podemos começar a amar, sem contar que tem muitas batalhas muito interessantes para serem abordadas. Sem dúvidas eu gostaria muito de ver essa série, mas o que eu gostaria também é que vocês deixem um like nesse vídeo, pois se tiver bastante like eu posso trazer uma parte 2, pois ideias não faltam, porque eu sou o maluco da teoria, eu gosto de criar essas teorias. Tem um monte de série de GOT que eu gostaria de ver, um monte de histórias sendo adaptadas. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim não perdem nada de GOT e outros temas da cultura pop. Também confiram a descrição, pois deixo os links das nossas redes sociais aí. Temos TikTok e Instagram com vídeos rápidos de curiosidades e dicas do universo da cultura pop, dicas de filmes, de séries e tudo mais, e curiosidades também desse mundo. E também no Spotify, no qual o Matheus e eu temos o podcast com mais tempo a abordar os assuntos da cultura pop, com quadros exclusivos e como sempre com opiniões duvidosas. E além disso também tem um canal de gameplay aí fazendo uma gameplay altamente duvidosa, né? Então se vocês quiserem ver aí eu jogando um videogame, vai lá que eu tô fazendo uma série de Midnight Fight Express, mas vai ter outros jogos também logo mais. É isso, muito obrigado e até a próxima.